Bom dia, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Este é o 17º episódio da série As Alianças de Deus com os Homens na História da Salvação. Já percorremos 5 períodos bíblicos e 4 alianças. A primeira aliança, na criação, a segunda aliança com Noé, a terceira aliança com Abraão, a quarta aliança por meio de Moisés e as tábuas da lei com o povo, e a quinta aliança com o rei Davi, segundo o rei de Israel. Pois bem, com esse panorama em mente, vamos procurar ver quais os significados das realidades desse período da história de Israel, do reino de Israel, que constituem prefigurações para a história da salvação. Em primeiro lugar, vemos que inicia aqui, com a introdução das nações vizinhas ao Deus de Israel, a semente que crescerá sempre mais. Enquanto o tabernáculo era um santuário nacional, o templo, construído por Salomão, se destina também a outros povos. Quando realiza a consagração do templo, Salomão pede explicitamente que o Senhor ouça as preces dos estrangeiros que vierem ali rezar. Um outro fato que tem um valor simbólico de universalidade é o de que Hirão, rei de Tiro e amigo de Davi, mas gentil, tenha ajudado a construir o templo, fornecendo cedros do Líbano e operários a Salomão. Os livros da literatura sapiencial da Bíblia, como Provérbios, Eclesiastes, Sabedoria, Eclesiástico, também refletem essa universalização do Deus de Israel. Os provérbios e outros desses livros são associados a Salomão. Essa literatura não se fixa nas leis de Israel, como os sacrifícios levíticos, as regras sobre a alimentação, a observação do sábado, mas focam em assuntos transculturais, como a justiça, a retidão, o cuidado pelos pobres, órfãos e viúvas, o dever de recusar propina, o temor do Senhor, o problema do sofrimento. Temas que todas as nações podem entender porque os vivem. Então, o reino de Israel, no tempo de Davi e de Salomão, torna-se um protótipo do reino que Jesus virá estabelecer. Será um filho de Davi, descendente de Davi, reinará sobre o reino de Israel, reinará sobre um reino universal. É a sabedoria de Deus encarnada e o novo templo. Salomão, assim, também é uma prefiguração de Jesus. Jesus é um novo Salomão. Em segundo lugar, nesse período, os temas do reino, do sacerdócio e do Filho de Deus emergem fortemente. Quando Davi traz de volta a Arca da Aliança, ele se veste com um efode de linho e age como sacerdote. Oferece sacrifício e abençoa o povo. Todas essas são ações sacerdotais mencionadas nos livros do Êxodo, dos Números, do Levítico e nos livros de Samuel. O reino de um sacerdote e rei já tinha um precedente em Melquisedeque, de Salém, local que depois se torna Jerusalém, como diz o Salmo 75. Melquisedeque ofereceu pão e vinho a Deus por Abraão, quando derrotou um povo inimigo, como descreve o livro do Gênesis, capítulo 14. Davi é inclusive descrito como sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E isso está apontando para o sacerdócio de Cristo, o que vemos através do Salmo 109 e da Carta aos Hebreus, capítulo 7. Cristo, que não é da tribo de Levi, a tribo sacerdotal, nem descendente de Arão, o sumo sacerdote, mas descendente de Davi, que prefigurou Jesus no seu papel real e sacerdotal. Além disso, o rei Davi também se tornou um filho de Deus por adoção no dia do seu entronamento, incorporando a vocação de Israel como filho de Deus. Na nova aliança, Jesus, que é o eterno Filho de Deus e sumo sacerdote,
compartilha a sua filiação divina e o seu sacerdócio com todos os batizados, como Pedro ensina na sua primeira carta, dizendo: Vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido para Deus, a fim de que publiqueis as virtudes daquele que das trevas vos chamou à sua luz maravilhosa. Por outro lado, ao tomar Jerusalém, Davi completou a tomada da terra prometida iniciada por Josué. Em Jerusalém, estabelecida sobre o Monte Sião, termina o êxodo do Egito. Esse é o pano de fundo para os israelitas passarem a esperar a promessa profética de que Deus um dia guiaria um novo êxodo, restaurando o reino de Davi, criando novos céus e nova terra e uma Jerusalém gloriosa, como previu Isaías no capítulo 65 e relata o Apocalipse nos capítulos 21 e 22. Em terceiro lugar, havia uma relação muito forte no Israel antigo entre a criação do mundo e o Jardim do Éden, com o tabernáculo de Moisés e o Templo de Jerusalém. Quando os autores sagrados narram esses momentos, usam as mesmas expressões relativas ao trabalho realizado por Deus ou por Moisés. Moisés, ao terminar o tabernáculo, olhou tudo e abençoou o povo. Também usam as palavras ligadas a Deus que caminhava no Éden e que caminha com seu povo através de sua presença no tabernáculo, no êxodo do Egito. Assim como querubins estão presentes no Éden, também estão no tabernáculo e no templo. E as paredes e portas do templo são encravadas com flores e árvores como havia no Éden. Ezequiel também testemunha essa relação entre a criação e o santuário, terminando o seu livro com uma visão de um templo escatológico e da nova criação, em que a água vem do santuário e faz todas as coisas retornarem à vida, até mesmo a água do Mar Morto. Resumidamente, a implicação de tudo isso é de que o universo criado é um grande templo no qual Deus habita e que o templo de Jerusalém é tido como um microcosmo da criação pelos israelitas. A adoração no santuário, seja no tabernáculo ou no templo, é um retorno ao Éden, um passo para a reunião do céu e da terra. Quem a realizará de verdade? Jesus Cristo. Em quarto lugar, lembremos que os reis de Israel eram ungidos com óleo, assim como os sacerdotes e às vezes alguns profetas. A palavra hebraica para ungido é Messias. Com o colapso da dinastia de Davi, no século VI a.C., surge a esperança de Israel em um futuro ungido, um futuro Messias, através do qual Deus cumprirá suas promessas e restabelecerá o seu reino. E em quinto lugar, salientemos que a rainha, no antigo Israel, não era a esposa do rei, mas a mãe do rei. Lemos no livro dos Reis, por exemplo, que Betsabá, esposa de Davi, se inclina perante Davi. Mas quando Salomão, o filho dela e de Davi, se torna rei, é ele quem se inclina diante de Betsabá. Assim diz a passagem, em que Betsabá procura Salomão. Tenho um pedido a fazer-te, não me recuses, fala ela. O irmão de Salomão se aproxima de Betsabá e diz que tem um pedido a fazer-lhe, que ela não o recusasse. Pede ao rei Salomão, diz ele, que nada te recusa, que me dê Abisag, a sunamita, por mulher. Está bem, respondeu Betsabá, falarei por ti ao rei. Betsabá foi, portanto, ter com o rei para falar-lhe em favor de Adonias. O rei levantou-se para ir-lhe ao encontro, fez-lhe uma profunda reverência e então sentou-se no trono. Mandou colocar um trono para sua mãe e ela sentou-se à sua direita. Tenho um pequeno pedido a fazer-te, disse ela. Não me recuses. Pede, minha mãe, respondeu o rei, porque nada te recusarei. Disse Betsabá.
peço-te que Abisag, a sunamita, seja dada por mulher ao teu irmão Adonias. Betsabá, como rainha-mãe, também leva a Salomão pedidos como esse. Essa função da mãe do rei na dinastia de Davi, veladamente, ilustra o papel de Maria na nova aliança. Como a mãe do rei Jesus, ela apresenta a ele os pedidos do povo e intercede pelo povo, como fez nas bodas de Caná. Em sexto lugar, olhemos para a Arca da Aliança, guardada no Santo dos Santos, o objeto mais sagrado de Israel e o lugar santo em que Deus habita com uma presença misteriosa e singular. Podemos compará-la à Eucaristia na Nova Aliança. Embora Deus esteja presente em toda parte, como Salomão proclamou na dedicação do templo, a humanidade ressuscitada de Jesus Cristo está presente no Santíssimo Sacramento, de modo especialíssimo e real. E há outros paralelos que traçam laços entre Davi e o Novo Testamento. Quando Davi recupera a Arca da Aliança e a traz para Jerusalém, primeiro ele tinha deixado a arca por 3 meses na casa de Obed-edom. Maria visitou Isabel e ficou com ela 3 meses. Tanto Maria como Davi se levantaram e foram para Judá, e ambos se alegraram muito. Davi ante a presença de Deus na arca, e Maria com Jesus no seu seio. Finalmente, o evangelista Lucas mostra que Maria é a arca da nova aliança. Se a arca era o lugar da habitação de Deus, muito mais é Maria, que gesta o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E como a arca era poderosa nas batalhas, quando Israel era fiel a Deus, Maria tem um poder de intercessão pelo povo de seu Filho na nova aliança. Obrigada por ter nos acompanhado nesse episódio. Se você gostou, clique seu like e inscreva-se no canal.